boa tarde a todos. Hoje nós vamos tratar da Revista Espírita de 1863. Vamos trabalhar o mês de julho desta revista e vamos trazer vários assuntos, narrativas, cartas que Kardec recebia, histórias, depoimentos, bem interessante. Inclusive alguns relatos de situações pós-morte, de expiações. Espero que vocês gostem e que a gente passe bem esses 32 minutos de relatos sobre essa revista que é enorme. Uma boa tarde para nós todos. Hoje a nossa aula do curso básico de Espiritismo, no dia 11 de 4 de 2020, vai tratar da síntese da Revista Espírita de 1863, de julho de 1863. E aqui ele vai abordar vários temas e nós vamos tratar de algum deles mais como uma síntese, né? Porque no mês de julho de 1863, nesta revista ele vai tratar da dualidade do homem provada pelo sonambulismo, do caráter filosófico da Sociedade Espírita de Paris, das aparições simuladas no teatro, o quadro mediúnico na exposição de Constantinopla, o desenho mediúnico, vai falar sobre o novo jornal espírita da Sicília, os médiuns e os espíritos, o poder da vontade sobre as paixões, a primeira carta ao padre Marozzo, uma expiação terrestre, Max Mendigo, e nas dissertações espíritas, ele ainda vai trazer muitas comunicações e reflexões acerca das bem-aventuranças, do arrependimento, alguns fatos narrados e realizados e sobre o período da transição da humanidade e as comunicações espíritas. Então, como se pode ver, é bem extenso essa temática, né? Então, nós vamos tratar aqui rapidinho, para não demorar muito o nosso tempo. No primeiro slide, nós vamos falar um pouco sobre a dualidade do homem provada pelo sonambulismo. O Kardec recebe uma carta de um médico, do Tarn, e ele, no início da carta, ele já começa a pedir ao Kardec para compreender o que ele vai narrar, né? E aí faz uma reflexão, dizendo que há um encadeamento de ideias, que quando o homem reflete mesmo, né, de ideias no Espiritismo, que quando o homem reflete mesmo, ele passa da incredulidade à crença, apenas ajudado pelo raciocínio e pela observação feita com boa fé. Quer dizer, quando você não nega aquilo que você não conhece, primeiro você estuda, faz uma reflexão, então você passa da incredulidade à crença. E o Kardec vai dizer que o que se passa no sonambulismo natural ou artificial, nos catalépticos, é hoje perfeitamente constatado até pelos incrédulos, mas cuja causa eles não buscaram, porque achavam que não valia a pena. E a gente sabe que o sonambulismo vai provar também essa dualidade, corpo e alma, ou espírito e matéria, como queiram entender. O médico, ao escrever para Kardec, ele vai dizer que a leitura do Livro dos Espíritos produziu nele uma vivíssima sensação, um desejo assim muito natural de crer sem restrições. Em todos os ensinos dados pelos Espíritos, diz ele nesse livro, além de eu percorrer os 4 primeiros anos da Revista Espírita, isso me trouxe uma profunda sensação agradável e de compreensão dos fatos, né? E aí, no segundo slide, o Kardec vai complementar e fazer um comentário sobre a carta do médico. Corroborando com tudo que ele diz, ele ainda faz uns acréscimos. Kardec vai dizer, se a alma é mais antiga que o corpo, realmente não há repugnância em conferir a esta alma outras encarnações. Porque se a existência atual não é o começo das coisas, nada prova também que vai ser a última.
Então, ao contrário, elas tornam-se até muito naturais e até mesmo indispensáveis. Aí ele diz, no sonambulismo, de fato, essa dualidade se manifesta de maneira não menos evidente do que no fenômeno do esquecimento ao despertar, por exemplo. Ele vai dizer que isso é tão certo que quando um sonâmbulo fala durante a sua crise de sonambulismo, a sua conversa é perfeitamente sequencial e racional. Mas se alguém chega e o desperta de súbito, no meio de uma frase que ele está construindo, ou até de uma palavra que ele nem chegou a concluir, e se lhe perguntam o que ele acabou de dizer quando acordaram, ele relembra a palavra começada e vai dizer assim, não, eu não disse nada, não estava falando nada. Na verdade, era a alma na sua sã consciência que vai falar sobre isso. E se o pensamento fosse produto da matéria cerebral, o que ia acontecer de fato? Se ele fosse produto da matéria cerebral, por que então esse esquecimento aconteceria? Se ele estava falando e tudo era fruto apenas da matéria cerebral. Se a matéria está sempre lá, e ela é sempre a mesma, então ele não devia dizer que nada disse ou que havia esquecido. E os fenômenos sonambúlicos, né, como tantos outros, que parecem ser trazidos pela providência, é para nos pôr na rota dos mistérios do pensamento e saber que nem tudo está apenas na matéria cerebral. A ciência é que não se digna em considerar esses fatos. No segundo item, lá já agora no slide 5, ele vai falar do caráter filosófico da Sociedade Espírita de Paris. E aí ele vai responder a muitas cartas, né, que ele recebe, de algumas calúnias que são feitas à Sociedade Espírita de Paris, bem como pedidos de admissão formulados por essas pessoas que escrevem a carta para Kardec, né? Eles já escrevem dizendo o que está acontecendo na região onde eles moram, mas já pedindo para se inserir na sociedade, né? Já que eles compreendem perfeitamente que o que é divulgado pela sociedade é sério. Numa primeira carta do Hermann Holbach, ele vai dizer, Senhor, ser-me-ia permitido aspirar a ser admitido como membro da ilustre sociedade que presidis? Ele já pede no início da carta, né, sobre isso. E aí vai falar do benefício que essa crença tem propiciado a ele. Ele diz, eu espero que Deus complete a sua obra, porque se hoje eu desejo o restabelecimento da minha saúde, não é mais como outrora, apenas para gozar a vida, mas sim para consagrá-la unicamente ao bem, para eu empregá-la exclusivamente em marchar para o futuro, trabalhando com ardor e assim por todos os meios que estiverem ao meu alcance para o bem do semelhante, dedicando-me então à propagação dessa doutrina que Deus, em sua bondade infinita, envia à pobre humanidade para regenerá-la. E aí já bem convencido, né, de que de perto a doutrina espírita é algo que precisa ser divulgado e que ele quer colaborar, né? A carta do Paul Albert também, ele já começa dizendo, Senhor, confiante em vossa benevolência, venho dirigir-vos um pedido que, se ouvido, vai encher-me de alegria, né? E aí ele vai narrar na carta que ele havia chegado a supor que a chave do enigma da existência devia ser muito insignificante, porque o espírito dele ainda não tinha feito compreender que fora do mundo material havia alguma coisa além, que rodeava e que era o mundo espiritual, a marchar lado a lado com o melhoramento. Aí no final ele diz, assim, Senhor, eu me reafirmo feliz se puder demonstrar perante o mundo inteiro, dos incrédulos e dos céticos, que a doutrina espírita fez em mim uma radical mudança, de maneira de ser que certamente essa mudança poderia, sem exagero, ser qualificada como um milagre, né? Ele faz
essa comparação, essa brincadeira, né? E aí Kardec vai responder essas cartas e dizer para eles que a sociedade de fato só acolhe gente séria. E cartas como as que foram publicadas e enviadas para ele indicam o verdadeiro caráter dos seus postulantes, né? E ele diz, é entre os adeptos desta categoria que a sociedade espírita se sente feliz em recrutar. E a melhor resposta que ela pode dar aos detratores do espiritismo, que se esforçam tanto em apresentá-la, que marcham sob a mesma bandeira com focos tão perigosos para a razão e para a ordem pública. Ele ainda diz, é necessário assim um momento especial, autêntico e durável. E esse monumento será feito em tempo hábil, monumento que é a doutrina espírita, né? É necessário que ainda haja essa mudança. E ele diz assim, mas não tem problema não, enquanto esperamos, deixemos os adversários se desacreditarem a si mesmos pela mentira. Deixa que a posteridade é quem vai julgá-los. Isso aí ele era mais tranquilo, embora respondesse às questões para que elas possibilitassem a clareza dos equívocos que eram cometidos pelos pelos detratores. No outro item, ele vai falar, um outro item desse mesmo capítulo, ele vai falar sobre as aparições simuladas no teatro, né? E aí recebe também uma carta dizendo, Senhor, para combater o espiritismo, seus adversários acabaram de imaginar uma nova tática, que ela consiste em fazer aparecer no palco alguns espectros e fantasmas impalpáveis, que são apresentados como os do espiritismo. Eu ouvi o Sr. Robin dizer aos seus espectadores que se havia proposto por suas experiências a combater a estranha crença de certas pessoas que imaginam que os espíritos movimentam mãos e fazem as mesas girarem. Aí ele diz, como eu tenho o hábito de agir às claras e não na sombra, autorizo-vos a fazer desta o uso que vos aprover. É um estudante de direito de Paris chamado Simond. É ele Simond, que manda essa carta para Kardec, narrando esses fatos que estão acontecendo lá em Paris, né, com essas narrativas aí do Sr. Robin, que quer derrubar o espiritismo naquela época, né? Então Kardec lê a carta e aí vai fazer algumas considerações, mas entre elas ele vai dizer, ora, o senhor e a senhora Girordi tinham a pretensão de matar os médiuns, fazendo passar todos os fenômenos espíritas por escamoteações. Estando um pouco gastas essas mágicas deles, tanto do senhor Girordi, ele fará agora um acordo com o senhor Robin, quer dizer, vão juntar os dois para poder provocar o espiritismo, né? E dizer que o espiritismo é apenas um engodo. E aí o Kardec vai dizer, ora, esse novo gênero de espetáculo, por sua originalidade, vai aguçar mesmo a curiosidade pública. E ele será repetido em todos os teatros, porque isso vai dar dinheiro. Fará falar do espiritismo talvez ainda mais que os sermões da igreja, né? Que não tem deixado de lado as críticas. E ele diz ainda mais, precisamente devido à analogia que os jornais também tentam estabelecer, fazendo comparações entre essas peças de teatro e o que acontece com o espiritismo. Ele diz, ora, os teatros vão dirigir a multidão e essas mesmas multidões, né, vão dirigir a multidão de curiosos, e os que não frequentarem os sermões vão para o teatro, e os que não frequentarem o teatro vão ouvir falar nos sermões. Aí ele diz assim, é realmente uma coisa admirável ver por quais meios as forças ocultas que dirigem este movimento chegam a fazê-lo para poder penetrar em toda parte, servindo-se inclusive daqueles mesmos que o querem derrubar, né? Foi exatamente assim que aconteceu com o Auto de Fé de Barcelona, né?
ao querer derrubar o espiritismo, você propaga porque você acende a curiosidade, né? Depois ele recebe também uma outra carta da Sociedade Espírita de Constantinopla, aí já é de um espírita convicto, né, que coordena essa sociedade. Ele é membro honorário de lá, da Sociedade Espírita de Paris também. E escreve uma carta a Kardec no dia 22 de maio, dizendo o seguinte: caro senhor Allan Kardec, Constantinopla já conta com numerosos adeptos do espiritismo e eu posso afirmar, nas classes mais elevadas da sociedade, apenas notei que cada uma se fecha em si por medo de se comprometer. É óbvio, como ainda acontece até hoje, né? Permitir-me citar um fato que aqui se passa e que denota até que ponto o espiritismo se inculca. E aí ele vai narrar que o livreiro da cidade, quando recebe a nova leva de livros espíritas, eles o procuram, né, para comprar, e ele nunca tem mais livro para vender para eles, para os espíritas. E sempre diz que mal os livros chegaram, foram vendidos. E aí esse membro da sociedade diz assim: quem os está comprando? Se nós espíritas não estamos comprando, então alguém está comprando mesmo escondido. Daí porque ele diz que as pessoas se fecham em si por medo de se comprometer, mas muita gente está lendo o espiritismo. E ele diz, e ainda tem outra notícia, Kardec. O Paulo Lombardo, que é um espírita de Constantinopla, fez um quadro de flores muito bonitos. E este quadro foi aceito pela famosa Exposição Nacional de Otomana e tinha o seguinte título: executado pelo senhor Paulo Lombardo de Constantinopla, que desconhece as artes do desenho e da pintura. Na verdade, quando eles questionaram o artista apenas escreveu o quadro, né, pintou o quadro, mas não tinha habilidades ou talentos ou a arte do desenho e da pintura. E aí eles colocaram apenas assim. E aí diz o articulista para o Kardec: a esta hora o quadro figura de maneira notável no Palácio da Exposição e o preço foi fixado em 20 libras turcas ou 460 francos. E ele está lá ao lado das exposições mais famosas, né? Depois o Paolo Morello, que é um professor de História e Filosofia da Universidade de Palermo, vai escrever também para o Kardec falando de um novo jornal espírita lá na Sicília. E aí ele diz para Kardec que cada número do jornal ele começa com uma citação de alguns aforismos em forma de epígrafe, que ele tem tirado do livro dos Espíritos, ou então do livro dos Médiuns. Aí ele diz: olha, Kardec, a gente tem começado o jornal com as seguintes epígrafes. Primeiro, se o espiritismo é um erro, ele cairá por si mesmo. Se for uma verdade, nem todas as diatribes do mundo poderão transformá-lo numa mentira. Outra epígrafe é a seguinte: é erro crer que há certas classes de incrédulos basta ver fenômenos extraordinários para se convencerem. Ora, os que não admitem a alma ou o espírito no homem não podem admiti-lo fora do homem. Eis porque, negando a causa, negam o efeito. Essa é outra epígrafe que chama a atenção, do fronte do jornal. E a última: as reuniões frívolas têm grave inconveniente para os noviços que as assistem, pois lhe dão uma falsa ideia do espiritismo. Num outro capítulo, aliás, num outro tema que essa revista trata, ele vai falar dos médiuns e os espíritos. É bastante extenso, mas ele recebe também uma comunicação, uma carta, e Kardec vai falar sobre isso. Vai dizer: olha só, ninguém poderá tornar-se bom médium se não conseguir despojar-se dos vícios que degradam a humanidade. Portanto, não basta ter a faculdade mediúnica ou as faculdades mediúnicas. É importante despojar-se dos vícios morais que degradam a humanidade.
E ele diz então, ora, todo homem pode tornar-se médium, mas a questão não é ser médium, é ser bom médium, o que depende das qualidades morais. Muitos, no final ele vai dizer, muitos serão abandonados por seus espíritos, por não quererem compreender que a caridade é o único meio de progredir. Aí então, infeliz daquele que não tiver querido ouvir a voz da verdade. Ele diz uma coisa assim que é fatal. Deus perdoa a ignorância, mas não ao que faz o mal conscientemente. Um outro item que ele vai tratar nessa revista é o poder da vontade sobre as paixões. Então, num dos extratos dos trabalhos da Sociedade Espírita de Paris, ele vai narrar uma carta que recebe de um jovem de 23 anos, que era católico, e se iniciou no Espiritismo há 2 meses. Isso aconteceu com tal rapidez que ele assimilou com muita facilidade aos postulados da doutrina espírita, sem nada ter visto, e aceitou as suas consequências morais. Era um jovem irrefletido, ele mesmo reconhece que tinha um grande número de defeitos, dos quais o mais saliente era uma irresistível disposição para a cólera, desde a sua infância. E então o Kardec vai fazer também um comentário sobre isso e diz assim: conheceis um remédio para tal estado patológico? Nenhum, a não ser que com o tempo a idade possa atenuar a abundância de secreções mórbidas. E aí conclui dizendo, ora, o que não pode a ciência, o Espiritismo faz, não lentamente e por força de um esforço contínuo, mas instantaneamente. O que a ciência não pode fazer, o Espiritismo faz, mas por força de um esforço contínuo da pessoa. É ela que dá o tempo e o tônus dessa mudança, né? A dedicação é meritório. Isso é meritocracia. Mas o padre Marozou vai escrever a Kardec e ele não gosta porque os jovens estão se convertendo ao Espiritismo. E entre todas as conversas que eles narram, Kardec responde com muita polidez, com muita educação, com muita finesse, e o padre é sempre desdenha, o padre é sempre ferino, mas também com uma certa polidez. E ele vai chamar o Kardec de Senhor Cura. E Kardec lançou algumas brochuras, e aí ele vai dizer assim: admirai-vos, Senhor Cura, que depois de 2 anos eu não tenha respondido à vossa brochura contra o Espiritismo, porque tudo que Kardec lançava, ele escrevia o contrário. Aí ele diz: enganai-vos, sabeis, Senhor Cura, que a vossa brochura foi seguida de grande número de outras. Sobre muitas, a vossa tem o mérito, o da perfeita urbanidade. Porque Kardec tinha muita urbanidade, tratava todos com muita educação e se relacionava bem com todo mundo. Aí ele vai falar sobre os milagres, aí é todo um relato, né, desdenhoso, né, sobre o que o Espiritismo faz ou deixa de fazer, porque na verdade o que eles queriam era que o Espiritismo aprovasse ou divulgasse milagres. E o Kardec vai dizer para o padre: Senhor Padre, pedis milagres do Espiritismo? Mas haverá um maior que a sua incrível propagação, a despeito dos ataques de que é objeto permanentemente, quer dizer, vocês vivem nos atacando e o Espiritismo continua crescendo? Então, se quer milagre, esse aí é um deles, porque devia ser o contrário. E ainda se referindo àquele jovem, ele diz: vós lhe pedis milagres, mas o fato relatado acima do jovem A não é um deles? Por que você ou a sua religião não fez essa transformação desse jovem, deixando que o Espiritismo o fizesse? Será que é o diabo que muda alguém de pior para melhor? Não está aí o que se chama um milagre? Mas a igreja não qualifica certas conversões de miraculosas? Sim, mas são conversões de heréticos à fé católica. De sorte que a conversão do mal ao bem, em vossa opinião, não é um milagre. Então, preferis um sinal material?
Existem algumas passagens deste número que publiquei que podem esclarecer quanto às dificuldades que o senhor terá de superar para vencer. Esse é o Kardec respondendo ao... E aí são várias cartas que ocorrem, várias discussões que ocorrem entre eles. No outro item desse mesma revista, ele vai tratar de uma expiação terrestre, vai narrar o fato de um mendigo, né, que conta um pouco da sua história. Ele vai dizer que pelo ano de 1850, ainda bem antes, né, da publicação do Livro dos Espíritos, morreu numa aldeia da Baviera um velho, assim, quase centenário, que era conhecido como Pai Max. Ele não tinha família e há quase meio século ele havia sido abatido por enfermidade e vivia da caridade pública, que ele bem que dissimulava, indo vender nas fazendas, nos castelos, almanaques e pequenos objetos, né? As crianças o chamavam de Conde, né? Ele tinha um apelido de Conde Max e as crianças o chamavam de Senhor Conde. E ele até sorria, não se ofendia não, e ele perguntava assim, mas por que tal título, né? Uma pessoa que é mendigo, vive pela rua, ninguém saberia dizer, pois já era um hábito, né? Talvez fosse por causa da fisionomia e das maneiras, que apesar de mendigo, aquilo contrastava com os seus trapos, né? A forma polida, educada, fina que ele manifestava. Então esse senhor morreu, né? E vários anos depois da sua morte, ele apareceu em sonho à filha do dono de um dos castelos, onde ele se hospedava na cavalariça, porque ele não tinha domicílio. E aí ele disse para a menina, obrigada por vos ter lembrado desse pobre Max em vossas preces, pois elas foram ouvidas pelo Senhor. Desejais saber quem sou, menina? A alma caridosa que vos interessaste por este infeliz mendigo? E aí ele vai narrar, dizendo ter sido um rico e orgulhoso e malvado naquela região. E ao morrer, ele sofreu muito, né, por conta de todos os crimes e erros que ele havia cometido. Até que um dia, que depois de muito sofrimento, ele pediu a Deus para vir em seu socorro. E aí ouviu uma voz dizendo que ele tinha que se arrepender de tudo que ele fez e que ele teria que pedir perdão e se humilhar àqueles a quem ele tinha feito sofrer. E aí pediu para renascer, então. Anos depois, diz ele, né, nasceu numa família de camponeses que morreram e ele ficou só, tendo sido logo abatido, né, por uma enfermidade que o levou a viver na rua e na cavalariça, onde antes ele colocava os criados para dormir, na outra encarnação. Ele diz para a menina, hoje eu estou bem, e vós, minha filha, eu vos abençoo por haverdes orado por mim. Então, ele viveu a expiação dele terrestre, no mesmo local onde ele havia feito tantas maldades, gastado tanto dinheiro, vivido uma vida tão fútil, né? No outro item dessa revista, ele ainda vai tratar, nesse mesmo capítulo, no título Dissertações Espíritas, ele vai tratar ainda das bem-aventuranças, vai falar das pessoas que são bem-aventuradas por terem os olhos fechados, vai fazer uma dissertação sobre o arrependimento, sobre os fatos realizados, sobre os períodos de transição que a humanidade vai viver e sobre comunicações espíritas. Aí nessas dissertações espíritas, ele vai trazer algumas mensagens, algumas comunicações, né, que aconteciam naquela região, e é delas que ele vai tirar os fundamentos na composição das obras básicas, e nós vamos encontrá-las nas obras básicas, não as comunicações, mas já digamos assim, os temas dentro das obras básicas. Lá nessas dissertações espíritas, ele vai narrar que no dia 19 de junho de 1863, a médium senhora Vesbe vai receber uma comunicação de uma senhora cega,
presente a sessão que vai narrar a sua cegueira, o motivo dela, e isso vai ajudar muito a Kardec na composição seu conteúdo, né, sobre as expiações, as provações. A senhora Costel também, que é uma médium lá na Sociedade de Paris, vai fazer uma narrativa em que ele vai tratar depois sobre o arrependimento, né? Vai dizer que o arrependimento sobe a Deus e que ele é mais agradável que o fumo dos sacrifícios e mais precioso que o incenso espalhado nos recintos sagrados. Olha só, o arrependimento sobe a Deus. Ele é mais agradável que os profundos sacrifícios e até mais do que os incensos que a gente espalha com tanto amor, ou espalhava, né? Porque não espalhamos, mas talvez temos espalhado como os católicos nos recintos sagrados. Numa outra comunicação, em dezembro de 1862, ele vai trazer para cá, da médium senhora Dambel, em que ela foi dada a propósito de um relatório feito à sociedade sobre as novas sociedades espíritas que se formam em toda parte, na França e no estrangeiro. E no dia 19 de junho de 1863, pelo médium senhor Alfred, ele vai falar um pouco sobre a transição na história da humanidade. Faz uma comparação dizendo que elas se assemelham a vastas planícies semeadas de monumentos misturados confusamente, sem harmonia. E a harmonia mais pura, mais justa, está no detalhe e não no conjunto. E aí eu finalizo, né, essa nossa reflexão e essa nossa apresentação com uma passagem de Santo Agostinho que também está lá no finalzinho das mensagens, onde ele diz: trabalhai, tornai-vos úteis aos vossos irmãos e a vós próprios. Não podeis prever a felicidade de que o futuro vos reserva pela contemplação de vossas obras ou de vossa obra. E aí no último slide a gente coloca os textos relacionados que podem ter dado origem ou foram subsídios para a elaboração das bem-aventuranças, né, lá dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, né? Então tudo isso ajuda, colabora na construção, na tessitura desse material que está nas obras básicas. Então, a leitura da Revista Espírita é muito importante por esta razão, de que ela foi o laboratório incandescente de produção de conteúdo real, comprovado para as obras básicas. Então, muito obrigada a todos. Espero que a gente tenha compreendido um pouco dessa síntese da síntese de uma revista enorme, de um mês enorme, com tanto material rico. Que Jesus nos abençoe a todos.